Vocês que se ligam na programação da TV ADC, a partir de agora, programa Conversa de Obreiro, esse programa que tem como intuito contar a história dos pastores, ministros que fazem parte da nossa IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Estamos passando por todo o estado, contando a história dos pastores que fizeram e que fazem parte da história dessa centenária igreja. E hoje nós falamos direto aqui da cidade de Triunfo, Potiguar. Daqui a pouquinho vou fazer aqui a apresentação do nosso obreiro entrevistado de hoje. Mas antes, olha, aquele convite especial para que você, a partir de agora, acompanhando o nosso programa, possa interagir com a gente. Esse programa, claro, é feito por você, para você e com você. Manda sua mensagem, manda o seu depoimento, compartilhe o nosso vídeo e a gente vai ter a maior alegria de estar aqui colocando no ar a participação de todos vocês, tá bom? A gente, claro, convida você para, a partir de agora, estarem assistindo, acompanhando mais uma entrevista. É o 10º programa, é o 10º entrevistado e a gente tem a maior alegria de poder estar contando a história aqui de mais um obreiro no nosso programa Conversa de Obreiro. Nosso entrevistado de hoje tem 53 anos de idade, nasceu no interior da Paraíba, Rio Tinto, adotado pelo estado do Rio Grande do Norte. Há 32 anos é pastor de uma das nossas IADERN. Ele é casado com a irmã Cláudia, tem 4 filhos, formado em teologia. É claro que eu estou falando do meu querido amigo, pastor Edinaldo Domingos. Obrigado. O 10º entrevistado do nosso Conversa de Obreiro. Pai do Senhor, pastor, muito obrigado pela recepção. Graças a Deus, inicio agradecendo por ter sido selecionado para o programa Conversa de Obreiro, que só me deixou feliz, contente, e quero registrar minhas primeiras palavras de gratidão e palavras de reconhecimento pelo seu trabalho, Edinaldo. É muito importante que Deus levante outros para que foque essa ideia tão importante, que é mostrar a história dos pastores, o seu início, porque às vezes as pessoas olham para o pastor e não vê apenas aquele momento atual, mas não conhece a história. Por onde ele passou? E é a trajetória dele, a trajetória. E esse programa tem despertado, tenho visto algumas entrevistas feitas pelo programa TV ADC, e olha que eu esperava esse momento. Por essa criança orava eu. Tinha muito desejo de passar a minha experiência, com humildade, é claro, para que sirva de incentivo, para que sirva de edificação. Então, meu reconhecimento pelo seu trabalho e minha gratidão por ter sido selecionado. Número 10. Número 10. Obrigado. Que seja uma bênção todo esse trabalho que iniciamos agora. Glória a Deus. Estamos falando, irmãos, aqui direto do Templo Central da Assembleia de Deus em Triunfo, Potiguar. Uma particularidade, ele já foi pastor aqui, viu? É a 2ª temporada e a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, já está aqui com a gente, ó, nosso querido pastor Enéas Rodrigues. Pastor Enéas, né? Mandar um pai de senhor para ele que está acompanhando aqui. Ô, pastor Enéas, que bom. Inclusive, pastor Enéas é nosso pastor na cidade de Marcelino Vieira. Marcelino Vieira. O Senhor teve... Passei por lá 5 anos. Para todos os irmãos, a paz do Senhor, aí em Marcelino Vieira. Mais aqui participações, o querido cantor Joás Lira colocou aqui a paz do Senhor para o meu grande amigo, pastor Edinaldo. Joás, olha isso, Rafael. Joás, amigo nosso, cantor de casa. Deus abençoe, Joás. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ter a participação de mais irmãos aqui no nosso programa, mas a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o pastor Edinaldo, contando um pouco da sua história. É claro que dentro de 1 hora e 20 minutos não dá para contar todas as histórias do pastor Edinaldo, nem toda a sua trajetória ser contada dentro desse tempo. A gente vai tentar mostrar aqui para vocês um pouco da trajetória deste homem de Deus. Pastor Edinaldo nasceu ali na cidade de Rio Tinto. Quais são as lembranças daquela cidade? E o senhor nasceu no lar evangélico. Como é que se deu ali o seu nascimento naquela cidade? Verdade, Edinaldo. Eu nasci em Rio Tinto, é o estado da Paraíba. Sou paraibano e costumo até dizer que sou nordestino de verdade. Acredita? Acredito. E você pode perguntar, mas como assim? É porque eu nasci no estado da Paraíba, cidade de Rio Tinto, e minha infância foi no estado da Bahia. Meu pai trabalhava numa empresa e era transferido vez por outra para vários estados,
e nos levou logo na infância para o estado da Bahia, cidade central. De lá, fomos para o Ceará, onde eu passei a minha adolescência. Veja, nasceu na Paraíba, infância na Bahia, me converti no Ceará, em Fortaleza. No Piauí eu tive o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. E Rio Grande do Norte, como você acabou de dizer, fui adotado lá, eu conheci a minha esposa, você já citou, a irmã Cláudia, casei-me e o Estado me abraçou, recebendo como obreiro. Então sou um nordestino. De carteirinha. De carteirinha, vários estados vivi, e aqueles que eu não morei, mas conheci, participei e conheço todos os estados do Nordeste. Quanto à infância, nós lembramos de que nascemos, não passei muito tempo na cidade que eu nasci, porque meu pai foi transferido para outras regiões, mas eu lembro-me que foi naquela cidade onde começou o plano de Deus na minha vida. Quer que eu diga por quê? Você perguntou se a gente havia nascido no lar cristão? Não, muito pelo contrário. A minha família, na cidade tradicional, o meu avô, José Domingos, lá na região de Rio Tinto e Marcação, era quem cuidava da igreja católica. O meu avô era quem batia o sino. E eu louvo a Deus porque ele faleceu sendo porteiro da Igreja Assembleia de Deus, lá em Marcação, no estado da Paraíba. Glória ao nome do Senhor. Que mudança, né? Mudança. Então meu pai não era crente, minha mãe, ninguém na nossa família era crente. E eu tenho um episódio da minha infância que eu só fui conhecer, tomar conhecimento, e daí é que eu disse que ali no meu nascimento já tinha a mão de Deus. É que meu pai, ele bebia muito, era aquele homem de prostituição, de bebedeira, e muitas vezes maltratava minha mãe. Eu presenciei muitas vezes ele maltratar minha mãe, e minha mãe depois relatou, só tomei conhecimento já depois de pastor. Ela narrou para alguém que eu sou um milagre, eu vim ao mundo por um milagre, porque numa dessas desavenças de meu pai com minha mãe, ela gestante, ela foi ofendida por ele, e aí ela chegou a confessar que tomou chás e ervas para abortar, porque queria culpar o meu pai. Não é que ela não amasse o feto, aquela criança que estava ali, mas num momento de emoção, ela, para incriminar meu pai, que a ofendeu, que chegou agredindo, ela disse: eu vou abortar e botar a culpa nele. Mas aí Deus guardou. Eu sou um milagre na mão de Deus. Ali no meu nascimento, em Rio Tinto, a mão de Deus já se fazia presente contra as ações do mal, para que eu não viesse ao mundo. Glória a Deus. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. E ali em Rio Tinto, isso na verdade aconteceu de forma que já era um plano de Deus para que o senhor estivesse hoje aqui pastoreando, sendo usado como instrumento. Sim, sim. Falar um pouquinho, pastor, sobre, além da sua passagem, na verdade nasceu em Rio Tinto, passagem pela Bahia, passagem pelo Ceará, né? Passando também pelo Piauí, chegamos ao estado do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a chegada da sua família a esse estado, que é o estado que o senhor está até hoje vivendo, né? Sim, é fácil compreender, porque nós andávamos de estados diferentes. Meu pai, como disse inicialmente, funcionário federal de uma empresa chamada CPRM, era uma empresa de pesquisa minerais do Ministério da Minas e Energias do Brasil, e sempre era transferido nessa empresa para vários estados, aonde precisava. E ele, em muitas dessas viagens, levava a família. E a última vez que ele fixou foi para o Rio Grande do Norte. Eu trabalhava em Fortaleza, já crente, servindo a Deus como um jovem, e ele foi transferido. E eu não vim para o Rio Grande do Norte. Eu fiquei morando em Fortaleza. Meus irmãos mais novos e meu pai e minha mãe vieram morar em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu continuei
morando, estava trabalhando, estudando em Fortaleza, continuei. Mas algo me impulsionou a vir para o Rio Grande do Norte. Só um pouquinho antes, pastor, no Ceará foi onde o senhor se converteu, né? Sim. Fala aí um pouquinho sobre a sua conversão. Como é que se deu a convenção do hoje, pastor Edinaldo Nunes? Como é que se deu? Sim, a minha convenção, o dia que eu oficialmente levantei minha mão e me converti, foi aos 15 anos e meio, antes de completar 16 anos em Fortaleza. Na verdade, minha família se converteu antes, na cidade de Currais Novos. Uma tia minha levou o evangelho para minha família, aí se converteu minha irmã Gorete, que é a irmã mais velha, minha mãe, meu pai deu um trabalho, mas depois também se converteu. E aí eu conheci a igreja. Eu lembro de um detalhe criança, né? Na cidade de Currais Novos, o pastor era o pastor Misael Dantas. Pastor Misael Dantas foi o primeiro pastor da minha família. E eu criança, sem entender bem o que era o evangelho, mas minha mãe me levou para a igreja, levava os filhos, todos pequenos, eu acho que eu tinha 8 anos naquela época, mas uma coisa me chamava a atenção, era que os irmãos oravam na igreja, aquele fervor, e eu queria ser também como aqueles crentes. Então no culto eu me ajoelhava, sem entender bem, e dava glória a Deus alto, e, sabe, tinha aquele fervor, tinha aquele prazer. Eu lembro que um dia o pastor Misael Dantas recebeu uma caravana de pastores, uma festividade, missionários em Currais Novos, e esses missionários sempre chamavam as pessoas a vir à frente. Então aqueles irmãos iam à frente para eles orarem, pôr as mãos, e eu via aqueles irmãos chorando, e eu criança ali, vou confessar uma coisa, eu ia para o meio e às vezes colocava saliva assim e ficava para eles verem que eu estava chorando também. Não era um crente, não conhecia, mas tinha um desejo. Agora, na verdade, me converti, encontrei, entendi, ainda que seja fruto lá de trás, dessas experiências quando criança, aos 16 anos, 15 anos e meio, eu, na cidade de Fortaleza, numa congregação chamada Monte Castelo, uma congregação que eu decidi, no culto da mocidade, através da pregação, me render a Cristo. E eu não levantei apenas uma mão, eu levantei as duas mãos, e do banco que eu estava até a frente, fui chorando, porque tive realmente um encontro com Deus. É inesquecível aquele dia. E inesquecível ainda é o tratamento que aqueles irmãos me deram. Um adolescente, jovem, 15, 16 anos, havia um grupo chamado Grupo Eloí. Eram 10 jovens que formavam um grupo de louvor, um grupo de evangelização. Não esqueço, eu agradeço a Deus a existência daquele grupo chamado Grupo Eloí, que me acolheram, eles me abraçaram, trataram de mim com unhas e dentes, ainda que eu não quisesse me firmar, não tinha como. E ainda hoje, quando me encontro com alguns deles, inclusive o Ricardo, a Marilza aqui, que reside em Mossoró, ele veio através da Petrobras trabalhando, fixou residência, depois nos encontramos, ele fixou residência em Mossoró, e aí lembramos, é uma alegria quando encontramos esses meninos do Grupo Eloí. Sou devedor a eles. Glória a Deus. Olha só, estamos aqui no Conversa de Obreiro, direto do Templo Sede da Assembleia de Deus em Triunfo, Potiguar. 10º entrevistado do nosso programa, programa 10. Mas, pastor, vamos ver aqui a participação dos nossos irmãos, e aí a gente vai partir para como é que se deu o despertamento da chamada ali na igreja, servindo ao Senhor, e como é que se deu esse despertamento para hoje ser o que o senhor é, um pastor de igreja, tá bom? Então vamos ver aqui a participação dos nossos irmãos, aqueles que nos dão a alegria da sua participação, os irmãos que sempre estão acompanhando o nosso programa. E louvamos a Deus pela participação de cada um de vocês, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão participando do nosso 10º programa Conversa de Obreiro, que está percorrendo todo o estado do Rio Grande do Norte para contar as histórias dos pastores que fazem parte da nossa IEADERN. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Participação aqui, olha, do pastor Ricardo Dantas, pastor da Assembleia de Deus lá em São José do Seridó, nosso querido irmã Fabiana Alexandre, também participando do nosso programa, Anne France, o nosso amado irmão João Batista, colocou bonita a história do pastor Edinaldo, e a gente está tendo mais participações aqui dos irmãos. Conforme for participando, a gente vai falando aqui em nome de Jesus. Pastor Edinaldo, como é que se deu o despertamento
para esta área, né, pastoral, quando já o senhor estava servindo a Deus na cidade de Mossoró. Eu queria que o senhor falasse particularmente sobre esse período que o senhor, como é que se deu? Como é que Deus se revelou para o senhor que tinha uma chamada específica, uma chamada realmente pastoral para a sua vida e para a sua família? Muito boa a pergunta e é uma alegria falar desse assunto, a chamada. É claro, foi confirmada no Rio Grande do Norte, confirmada pelos pastores do Rio Grande do Norte, saí da cidade de Mossoró para pastorear, porém, a chamada, ela não acontece hoje e você é enviado amanhã. Com 3 meses que eu havia me convertido, eu fui aquele crente que não fui normal. Eu disse, agora eu sou crente, então, como diz o nosso pastor Martim Alves, nosso presidente, que se em algum momento ele puder ouvir isso, alguém passar para ele, eu gosto muito da frase do pastor Martim que diz assim, olha, só é bom ser crente se for para ir para o céu. Eu aprendi isso, eu digo, tem que ser crente de verdade. É tanto que me ensinaram assim na escola dominical, olha, o crente tem que ler a Bíblia. Com 2 meses e 27 dias, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Antes de completar 3 meses de crente. Olha só. E aí, me ensinaram isso, crente tem que ler a Bíblia. E isso entrou na minha cabeça, rapaz. Levei a sério, eu estou terminando a 30ª leitura da Bíblia. 30 vezes a leitura da Bíblia, do dia que eu me converti até hoje. Pretendo terminar agora em dezembro, eu estou na 30ª leitura da Bíblia. Então, eu fui esse crente. Então, era oração, era consagração, leitura da palavra, evangelização, Fortaleza, a minha congregação de Monte Castelo, os meninos do Eloí, pode dar testemunho. Eu lembro de um dia que eu não tinha segunda oração numa congregação, terça-feira eu estava dentro, tinha na quarta, eu vivia tanta oração que um dia eu não esqueço, na congregação do Monte Castelo e tal, e eu peguei no chão de joelho, na hora do círculo de oração, e as irmãs se levantaram para testemunhar e eu de joelhos, o irmão está dormindo, mas só que eu estava tão adaptado a viver de joelho que em determinadas horas eu até descansava de joelho. Então fui indo sempre em oração, leitura, jejum. A quantas reclamações minha mãe me dava. Você está jejuando demais, e horas e horas de jejum. Você pensa, para que isso? Você não é pastor. Só que lá dentro eu sabia o que Deus tinha para a minha vida. E às vezes não tinha aquele local certo de orar em casa. Eu entrava no banheiro, ligava o chuveiro e oração, e menino, termina logo esse banho, menino. Esse foi meu início. Oração, leitura da palavra, jejum, consagração, evangelização nos trens. Isso com 16 anos de idade. Eu me converti e me ensinaram errado. Você tem que viver agora para Deus. E aí eu absorvi isso na íntegra. E com 3 meses de crente, eu fui participar de um trabalho de jovens de consagração na congregação chamada Largo dos Santos. Largo dos Santos, em Fortaleza, um bairro. E eu lá, novo convertido, 3 meses de crente, a dirigente, irmã Helena, lembro bem da irmã Helena, que é a mãe do Paulinho, eu não sei se a irmã já passou para o Senhor, faz muito tempo. Eu lembro que ela era dirigente. Irmão, um jovem de 3 meses na igreja, ela levantou e disse, Deus tem uma palavra para você. Aí disse, olha, o Senhor está me dizendo que Ele te chamou para a obra, você vai andar por esse país e por muitos países do mundo. Você tem uma chamada, 3 meses, a irmã falou aquilo, olha, você vai fazer a obra em lugares muito longe. Eu nem entendia bem aquilo, 3 meses de crente, mas ficou aquilo, né? É possível que alguém que estivesse ali, acho que a irmã errou, não era para esse menino, não, um novo convertido. Mas, Jodinaldo, eu vi cumprir na minha vida tudo isso. Por isso que eu digo que a chamada não é aquele momento que você começou a ser pastor. Vem de lá. E eu fiquei
continuei servindo ao Senhor, dedicado, não queria namorar, eu passei um tempo, eu não quero namorar, eu estou esperando Jesus voltar a qualquer momento, eu quero, aí era nos hospitais, eu formava grupo de evangelização, nos trens, nas praças, até que chegou o dia que Deus disse, pronto, pare tudo isso, você vai casar. Aí houve um parênteses na minha vida, antes e depois. Para casar, com 1 ano de casado, aí fui enviado para o primeiro campo. Vamos falar um pouco sobre o teu casamento, mas antes do casamento sempre tem um namoro, que é uma preparação para o casamento. Como é que se deu aí esse período? Isso. Com a irmã Cláudia? Boa. Fala um pouco aí sobre isso aí. Boa, lembrar isso é muito bom. Foi menos de 1 ano. Namoro, noivado e casamento. Como é que é? Repete aí de novo. Menos de 1 ano, acho que 8 meses. Eu até que me admiro pessoas que passam 6, 7, 8, 9 anos namorando e ainda não sabe se vai casar. Eu disse, não, eu vou ficar um tempão sem namorar, mas depois que começar a namorar é para casar. Então, olha, eu só queria pregar o evangelho, eu comprei instrumento, eu aprendi a tocar algumas notas de violão, caixa de som, microfone, aparelho de DVD, saía anunciando, pregando, só queria isso. Aí quando eu disse assim, pronto, agora é para casar. Aí eu vendi a caixa de som para comprar aliança, vendi um microfone para comprar uma coisa e desmanchei tudo para casar. Olha só, era uma outra obra, né? Tinha que passar por aquilo. Então conheci a irmã Cláudia, era filha de irmã Madalena Pontes, que era dirigente de ciclo de oração, filha da promessa, é a última filha do casal, a caçula, assim, que Deus preparou para mim. Minha avó, eu morei um tempo com minha avó e ela dizia assim, olha, você quando for casar, eu quero que você case com uma que nunca namorou com ninguém, é a primeira. E eu levei isso a sério e casei com a irmã Cláudia, fui o primeiro namorado dela, o primeiro beijo fui eu que dei. Aí você, como conseguiu isso? Sim, porque eu me casei, ela ia completar 15 anos de idade. Bem nova, então depois dessa data não conseguia mais não, sabe? Eu levei a sério que queria uma que não tivesse namorado, abraçado, beijado ninguém. Então, com um casamento abençoado por Deus. Glória a Deus. Não digo casamento perfeito, porque até hoje eu estou para descobrir onde é que tem um casamento perfeito. É verdade. Mas Deus nos abençoou. Glória a Deus. E eu tive a felicidade, deixa eu contar esse detalhe aqui. Fique à vontade, pastor. É que eu até brincando, eu já disse uma vez ao pastor Martim, pastor, esse casamento só foi para frente porque quem fez foi o senhor. O senhor orou, o senhor tem oração forte, porque eu dizendo a ele num dia, eu lembro que naquele primeiro ano, que é o primeiro momento, adaptação, vida 2, é muito difícil. Quantas vezes eu disse, não dá certo, aquela coisa, não sei o quê. E teve época nesse primeiro ano de adaptação que eu disse, sabe de uma coisa, não vai dar certo esse casamento não, vamos cada um para o seu lado, e não dá certo. Aí eu lembrava, e quando o pastor Martins souber disso, ele que fez o casamento, ele que nos abençoou, não, vamos continuar esse casamento, que Deus me livre de um dia, graças e aí já... o pastor Martins, né? Graças a Deus o pastor Martins. Eu disse a ele já, pastor, a sua oração, a sua bênção foi muito forte, nós já temos, desde 86, 33 anos de casamentos, né? E Deus tem nos dado vitória. Glória a Deus. Uma bênção de Deus. Irmã Cláudia e toda a sua família, porque quando a gente casa também com a família. Com uma família abençoada, toda na igreja, uma bênção de Deus. E irmã Cláudia faz parte desse ministério de 32 anos Sim. de atividades pastorais. Pastor, antes da gente continuar aqui, o senhor falou que foi dentro de 1 ano, fez tudo isso. E aqui o pastor Rondinello botou caba ligeiro. Então, o caba ligeiro é o pastor Edinaldo, que dentro de 1 ano namorou, noivou e se casou. Qual é o conselho que você dá para esses jovens de hoje, né, que de repente estão aí duvidosos em relação à questão de relacionamentos? Dá um conselho aí para essa juventude que está aí assistindo o programa. É um conselho simples, mas sério. Um conselho com responsabilidade. Você quer ser abençoado, jovem? Case. Case com responsabilidade, porque a bênção de Deus é no casamento, sim. Glória a Deus. Programa Conversa de Obreiro, estamos aqui direto de Triunfo, Potiguar, entrevistando nosso amigo, querido pastor Edinaldo Domingos. Ele está com esse figurino aí, daqui a pouco ele vai explicar o que significa essa roupa aí toda bonita. Olha só,
Estamos aqui contando a história dele no programa, 10º programa, ele é o 10º entrevistado. E o nosso programa vai percorrer, gente. Está percorrendo todo o estado do Rio Grande do Norte. Estivemos na praia de Rio do Fogo no último programa. E estaremos no próximo programa na praia de Zumbi, dia 22, entrevistando o pastor José Alves, que é seu amigo também, companheiro aí da IADERN. Pastor Edinaldo, depois do casamento, envio para o campo. E eu queria que o senhor falasse sobre Barão de Serra Branca. Primeiro campo, como é que foi aí? Recém-casado, já foi logo enviado para o campo. Janeiro de 1988. Pastor João Gomes, o pastor João Gomes, ouvindo a indicação do presbítero Deoclésio, na época presbítero, o meu presbítero, dirigente de congregação, hoje é um pastor veterano da nossa igreja ali em Mossoró, e o pastor Deoclésio me indicou ao diaconato, ao presbitério, e me indicou para o campo. O pastor João Gomes ouviu a indicação e disse assim: olha, Deoclésio, diga ao pastor Edinaldo que eu quero falar com ele. Já falei sobre isso. E o pastor Deoclésio vem a mim e disse: olha, o pastor João Gomes vai falar sobre o assunto de você ir para o campo. Vai ter a convenção agora em janeiro e ele quer falar com você. Passaram alguns dias, o pastor Deoclésio disse assim: pastor João Gomes falou com você? Eu digo: não falou. Por quê? É porque ele me lembrou de novo que quer falar com você. É mesmo? Pronto, então vou guardar. E rapaz, eu fiquei ansioso para ter o encontro do pastor João Gomes, que era o pastor presidente de Mossoró na época, né? E disse, eu fiquei, ia para o culto de doutrina na sexta-feira, ficava rodeando o pastor, ali, quase dando sinal, eu estou aqui, mas ele nada. Ele endureceu o coração e tal. Aí, na segunda-feira ia começar a convenção e eu disse, sexta-feira ele não falou comigo, eu vou falar com ele. Terminou o culto na sexta-feira, que antecedia o início da convenção. Aí eu disse, pastor João Gomes, o pastor Deoclésio disse que o senhor queria falar comigo. Ele disse, eu falar com você? Eu ouvi falar que você queria falar comigo. Isso não é assim não. Depois e virou e saiu. Jordinaldo, balde de água fria. Isso aí. Meu Deus do céu, eu voltei frustrado para casa. Não dormi à noite. Mas 7 horas da manhã chegou o pastor João Gomes na minha casa. Sim, Edinaldo, aquilo que eu quero falar com você é porque esse negócio de ser pastor, Edinaldo, você pensa que é fácil, você vê assim, o evangelho, esse horizonte, mas não é fácil ser pastor, não. Me diga agora, você vai, toda disposição, pastor, toda disposição. Olhe que evangelho não é como você está vendo, não, é difícil. Em 1 minuto ele disse, pois então, passe lá na tesouraria, pega o dinheiro das passagens para ir para Natal, para ser apresentado na convenção. Na noite anterior ele fez uma prova terrível. Ele disse que que o que ia falar era uma conversa muito grande e era no outro momento. Resolveu em 1 minuto. Ele disse, o que eu quero dizer para você é que se você tiver disposição, eu quero, depois você não me diga que eu lhe enganei. Não é essa coisa que você vê não. Ser pastor, passe na tesouraria, pega o dinheiro das passagens para ir a Natal, que vai ser apresentado na convenção, o seu nome. 1 minuto. Aí minha alma. Aí eu entendi que foi um teste. Algumas pessoas não entendem esse tipo de. Mas se o obreiro, ele aprende a controlar as suas emoções, isso é muito. Não dá para ser pastor sem ter o autocontrole das emoções. Não dá. E ele fez um teste. Eu tinha tudo para nunca mais nem olhar para a cara dele. Mas mantive na minha, passei a noite difícil. Bem cedo, 7 horas da manhã do outro dia, ele me procura. E aí a confirmação para ir. Eu me emociono, porque não foi fácil para mim. Eu não tive apadrinhamento
se posso dizer isso, no bom sentido que eu falo, como disse o profeta, eu não era profeta, não era da linhagem de profeta, eu estava cuidando de negócios do campo. É nesse sentido que eu digo, eu não nasci em lar evangélico, não tenho ninguém pastor, uma ligação, que isso é importante que tenha. Então ele me procurou e me deu essa oportunidade, o pastor João Gomes da Silva. Deixa eu dizer outro detalhe, eu chego na convenção, janeiro de 1988. Meu amigo, passei a convenção todo dia na calçada, não podia entrar, estava acontecendo essa convenção, o templo sede, o nosso templo central hoje, ali no Alecrim, estava em reforma, em construção, e as convenções estavam sendo lá, Presidente Bandeira, o antigo templo estava sendo destruído e construído esse novo. Então, estava tendo a convenção nesse da Presidente Bandeira, que chama Avenida 2. Eu passei ali 4 dias de convenção na calçada, sem poder entrar. Esperando a qualquer... Pronto, chegou a hora. Não chegou. Chegou, esperando, até que alguém foi lá e disse, pronto, você pode entrar. Um detalhe, o secretário da convenção era o pastor Misael Dantas, que foi o primeiro pastor da minha família. Lá em Currais Novas. Foi o primeiro em Currais Novas. Que hoje é pastor em Bom Jesus, né? Isso. Foi o primeiro pastor da minha família, pastor Misael Dantas. Então, ele era o secretário. Aí, o secretário vai apresentar aqui um obreiro. Foi o único obreiro enviado na convenção de 1988. Recebemos aqui a indicação do pastor João Gomes da Silva, ele Edinaldo Domingos Silva, está vindo de Mossoró, vai assumir o campo de Barão de Serra Branca e está aqui para o seu nome ser aprovado por essa convenção. Ele leu meu nome, disse a procedência de Mossoró, quem estava indicando era o pastor João Gomes da Silva, presidente de Mossoró, e o presidente, que era o pastor João Batista, presidente da Assembleia de Deus do Estado e da capital. Depois de lido o meu nome, aí foi pedir a aprovação. O pastor João Batista sumiu lá à tribuna e eu estava nos últimos bancos. Aí ele disse, cadê o rapaz? Fique de pé. Aí eu fiquei. Aí ele disse, é batizado com o Espírito Santo? Aí eu lá de trás disse, e com fogo? Ele fez, Aleluia. Aí olhou, Glória a Deus. fez assim, Aí disse, e se no campo faltar o pão, o leite do menino? Eu gritei mais forte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele disse, aprovado. Glória a Deus. Eu me emociono, E a ousadia, né? A ousadia de isso falar porque que aconteceu desta forma. Aconteceu dessa forma o meu envio. Glória a Deus. O meu envio. Como é que foi a chegada lá, Barão de Serra Branca? Já apresentado, aprovado e agora enviado. Como é que foi o trabalho lá? Chega em Barão de Serra Branca. Você não foi o primeiro pastor de lá? Não, já tinha um outro pastor, pastor Delmari, que foi para a igreja sede em Santana do Matos e vagou Barão de Serra Branca. Barão de Serra Branca eu defino como a minha faculdade. Foram 4 anos, faculdade ministerial, 4 anos. O que aconteceu na minha saída e chegada lá é o que dificilmente vai acontecer mais. Pastor João Gomes dizia, Edinaldo, Barão de Serra Branca, né? Ô nome bonito, né? Mas lá só tem 2 crentes. Eita. Eu digo, pastor, não tem problema, eu estou indo fazer a obra. E na verdade, em comunhão com a igreja, só havia 2 crentes. Havia alguém que estava afastado, estava caído, mas em comunhão só tinha 2 crentes que, muito conhecido, o casal João Pastora, ou Zé Pastora e Enedina. Era um casal de irmãos bem antigos, ele já com 80 anos, ela mais nova um pouco, e cheguei lá, fui recepcionado por esse casal, Zé Pastora e Enedina. Quando eu chego,
Quando eu chego, Zé Pastora diz assim: é você o pastor? É você o pastor? Ele disse: eu moro aqui há 60 anos, esse lugar aqui, você não passa um mês aqui, rapaz. Está vendo que eu era bem jovem, 22 anos. 21, 22 anos, ele olhou assim, minha esposa, aquele gravetozinho. Aí disse: vocês não passam aqui um mês. Passei 4 anos para a glória de Deus e deixamos uma igreja formada, a casa pastoral construída, é bem verdade, que com recursos de fora, porque até o meu sustento vinha de fora, porque uma igreja com 2 crentes não mantém um pastor. Então vinha um recurso de um irmão da cidade de Mossoró e outro da cidade de Natal. Eles ajudavam, irmão Zé Joaquim e o irmão Chico de Miguel, Francisco Dantas, que é o pai da Gemima, esposa do pastor Wendel. Então eles dois ajudavam a construir templo, ajudavam a construir casa, manter o pastor. Era 2 irmãos que mantinha, porque só tinha 2 crentes. Hoje a igreja já mantém o pastor, com várias congregações, um bom trabalho, Barão de Serra Branca. Depois de Barão vem Marcelino Vieira, que foi uma igreja que o senhor teve a oportunidade de passar lá agora no Alto Oeste, né? Isso, mudou de região. Fui, depois de 4 anos, enviado para Marcelino Vieira. Que uma outra realidade de Marcelino. Uma outra realidade, era uma cidade já com cerca de 8, 10 mil habitantes. Barão de Serra Branca era apenas um povoado, né? E então nós chegamos lá. Um novo desafio, uma nova igreja, sempre é um novo desafio. E eu registro que foi a cidade que eu mais demorei. Marcelino Vieira, 5 anos e alguns dias. 5 anos e alguns dias. Enfrentamos muita dificuldade, porque naquela época, muita seca, irmãos em dificuldades, que em vez de ajudar financeiramente a igreja, o pastor tinha que muitas vezes socorrer. Eu lembro quantas viagens eu fiz para atrás de recursos, e assim por diante. Então foi um aprendizado ainda, né? Estávamos desenvolvendo. Um sucesso grande foi que nessa dificuldade a minha esposa passou no primeiro vestibular, estudava na faculdade de Pau dos Ferros, ficava ali, eu acho que uns 30 quilômetros, mais ou menos, 25, 30 quilômetros de Pau dos Ferros. Ela ia toda noite e conseguiu se formar sendo a mulher do pastor de Marcelino Vieira, que foi um grande avanço na vida dela. E que dificuldade. Não era uma coisa muito comum para a época, né? Isso. A formação das esposas de pastor. Ela ainda muito nova, terminou o 2º grau, que era aquele magistério antigo, indo de Barão de Serra Branca para Santana do Matos, que era onde tinha a escola, porque Barão não tinha. Inclusive para os nossos filhos, nós tivemos que fundar uma escola, era o Jardim Primavera. Eu e a irmã Cláudia instituímos uma escola para atender os nossos filhos e os filhos dos outros, porque não tinha creche, não tinha escola para criança. Da infância não tinha. Muito difícil, né? Não tinha. Nós fundamos uma escola para atender os nossos filhos. Eu era o diretor da escola e ela era a professora. Jardim Primavera. É um marco lá. Hoje eu me encontro com alunos que estudou com a gente, que hoje se formaram, casaram, desenvolveram. As famílias são muito gratas de ir lá em Barão de Serra Branca. Houve um pastor aqui que fundou está lá o prédio ainda da escola. Nós conseguimos as cadeiras, as mesas com a irmã. As cadeirinhas, a mesa da escola, com a irmã Evânia de Santana do Mato. Ela era presidente do sindicato dos agricultores de Santana do Mato, e tinha lá umas cadeirinhas em mesa. Ela disse: eu arranjo. Então, nós fundamos a escola porque a realidade era nem para os nossos filhos, e foi uma maneira também de alcançar famílias. Barão naquela época não tinha telefone, não tinha água encanada. Lá, Jorge, sabe o que é carregar água de galão? Sabe? Aquela arte aqui com 2 latas. Isso. Eu aprendi. Eu já estava, como se dizer, não, Mossoró é a capital. Era como que eu acabei ficando PhD, craque. Quando eu coloquei a primeira vez, eu coloquei ao contrário. Como é que sabe nem carregar? Aí depois fui treinando. Meu irmão, eu já carregava o galão batendo palma e zoando dos outros, porque não tinha água, eu tinha que buscar lá
no açude. E Deus abençoou. Né? Aí de lá, Marcelino Vieira, E depois de também Marcelino, com muitas lutas, mas conseguimos vencer. E Marcelino Pilões. Pilões. E parando em Pilões agora, pastor, antes da gente continuar, a gente, claro, tem a participação aqui dos nossos irmãos que estão participando aqui do nosso programa. É o Conversa de Obreiro, irmãos, contando a história do pastor Edinaldo Domingos, pastor da IADERN, hoje líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Triunfo, Potiguar. A gente tem a participação aqui de demais irmãos que estão participando. Nossa irmã Fátima Araújo colocou: boa tarde, pastor Edinaldo, a paz do Senhor. A irmã Fátima Araújo, pastor, participando aqui com a gente. Pastor Gesean Alves, pastor lá da Assembleia de Deus de São Vicente, participando do nosso programa também. Nossa querida irmã Marta Lima, a paz do Senhor, Deus abençoe o nosso querido pastor Edinaldo, também participando aqui do nosso programa. Rômulo Tavares colocou: uma bênção de Deus. Rômulo Tavares, lá de Jucurutu. E demais irmãos que estão aqui participando da nossa programação, tá bom? Pastor Edinaldo, chegou em Pilões, e aí um novo desafio, né? Novo desafio, sempre um novo desafio. A minha ida para Pilões teve uma revelação do pastor João Gomes. Ele se reuniu para fazer a mudança, lá mesmo no campo de Alexandria, que o presidente era o pastor Ivanildo. Completou recentemente 80 anos, vamos dar os parabéns, né? Sim. Pastor Anderson Rafael. Ele disse: vamos fazer aqui umas mudanças no campo. E disse: eu vi Edinaldo indo ser pastor de Pilões, e eu vi muitos peixes. E quero dizer, pastor João Gomes falou: Edinaldo, que você vai ganhar muitas almas para o Senhor naquela cidade. Eu vi muitos peixes. Aí ele tirou Josué Lira de Pilões, né? E levou para Tenente Ananias. Tenente Ananias, que era o pastor Joaquim Delfino, para Marcelino Vieira. Fez aquele remanejamento dentro do próprio campo, e foi bênção de Deus. Foi bênção de Deus. Tanto Marcelino Vieira como Pilões e Tenente Ananias realmente viveu a bênção de Deus nessas mudanças pela direção de Deus. Era da vontade de Deus que acontecesse. Sim, aquilo, né? foi um tempo pequeno, 1 ano e alguns meses só, na cidade de Pilões, e em seguida já fui assumir o campo de Linda Flor. É linda mesmo a Linda Flor? Sim, é um distrito, uma comunidade. Porém, na minha época, até hoje, foi o maior campo que eu assumi. Foi mesmo, pastor? Até hoje, desses 10, 12 campos que eu assumi, Linda Flor, na minha época, era o maior campo. Era cerca de 12 mil habitantes, a região que eu pastoreava. Porque quem me levou para lá foi o pastor Ivan Gonçalves. Pastor Ivan, pastor da Assembleia de Deus em Açu, viu a necessidade de abrir um novo campo. Então ele separou: a cidade é para mim e a zona rural, nessa direção, é para o pastor Edinaldo. Então me levou e disse: lembro-me de uma frase que o pastor Ivan disse: quero lhe trazer para lá. É um campo muito vasto, porque eu vejo que você é um evangelista. Você é um evangelista, você vai desbravar aquilo. Gente, eram muitas comunidades. Por exemplo, se eu fizesse um congresso de jovens, tinha que ser uma semana. Eu escolhi algumas congregações, algumas comunidades, fazia a abertura na sede, o segundo dia noutra, assim eram as festividades. A Santa Ceia era a semana toda, porque eram várias comunidades. Para você ver o tamanho, hoje, esse campo que eu pastoreei sozinho, tem cerca de 10 pastores. As comunidades cresceram e foi colocando pastor em cada comunidade que eu fui. Pode citar uma, além de Linda Flor? Panon. Tem 2 pastores, Panon 1 e Panon 2. Pastor Rodrigues e pastor Marcondes. Aí Poré, aí vem Mutamba, Santo Antônio. Olha, eram muitas comunidades, até encostar, até fazer a fronteira com Carnaubais. No caso, Linda Flor era sede. Era tudo isso, era Linda Flor na Linda época. Flor. Hoje, Linda Flor é Linda Flor.
Tem um pastor ali, porque a obra cresceu tanto que naquelas comunidades que eu era pastor, que eu tinha que fazer a ceia, agora tem um pastor em cada cidade. Foi uma visão tremenda do pastor Ivan Gonçalves, uma visão tremenda. Ele disse, olha, você vai... e ele me fiscalizava, no bom sentido. Ele disse, você está indo em tal comunidade? Estou, pastor. Porque eu lhe trouxe para cá para você fazer essa obra. E Deus, eu fui o primeiro pastor do campo. Pastor residente do Campo Linda Flor, eu fui o primeiro pastor, e você pode ir lá, você vai encontrar vários pastores. Vários pastores nas comunidades que eu era pastor, porque cresceu, avançou. Parabéns ao pastor Ivan pela grande visão. Um outro pastor em outra situação podia dizer, não, isso aqui é um campo grande, eu mando um dirigente, eu mando um irmão fazer um culto, mas não, ele teve uma visão já bem atrás, de abrir para que o trabalho avançasse. E isso nós vemos no pastor Miranda, o próprio pastor Martim, que investe em todo o estado, o pastor Isaac, o pastor, posso dar um exemplo aqui, que eu fui liderado por ele, o pastor Lufran, lá em São Miguel. É uma visão, certo? Mas o pastor Ivan sempre foi primordial nessa abertura do campo. Glória a Deus. Depois Linda Flor, aí veio Itajá. E Itajá é uma particularidade da sua passagem por ali, faz construções também, né? Ali. Sim, Itajá, não é que nos outros campos também não tivéssemos construído, construímos também, mas Itajá, que também era campo de Açu, e o pastor Ivan sempre tinha uma missão. Ele disse, estou lhe levando para Itajá para você construir o templo, porque o templo que havia nem funcionava, porque era um lugar que o pastor que antecedeu, o pastor Judenor, com muita luta, comprou. Era como se funcionasse um bar, uma casa de sinuca, alguma coisa assim. E os irmãos se reuniram, mas não comportava mais, porque o pastor Judenor foi um grande ganhador de alma. Foi um desbravador ali na cidade de Itajá. Ele é muito querido ali na cidade de Itajá, tanto da classe política, da sociedade. O pastor Judenor ele gosta de um respeito muito grande por parte da cidade de Itajá. Eu também tenho minha consideração ao pastor de ter ele substituído ali. Mas faltava o templo. Ele comprou, mas não teve como demolir, como construir. É tanto que a minha posse não foi no templo, foi num clube de Itajá, e frequentávamos num salãozinho, numa rua esquisita, uma rua sem... mais ou menos quantos crentes na época lá? Itajá? Eu creio que já fazia 100, 120 crentes na época. Não tinha um local adequado, né? Não, tinha um prédio comprado, adquirido, mas que não dava mais, que era pequeno, tinha que ser demolido para fazer. Então ele alugou um prédio para funcionar os cultos de oração, escola dominical, e até construir. Nesse inteirinho aí ele saiu e eu cheguei. E o pastor Ivan disse, a sua missão é construir o templo. E aí construiu? Não deu outra. Em 3 meses o templo estava derrubado, levantado e coberto. Aí já começamos a funcionar dentro do templo. O senhor é ligeiro mesmo, né? Dentro do templo. O Prodan, inclusive eu lembrei do Fitico, irmão Francisco das Chagas, do Marcos, do Marconde, do Ranieri, enfim, muitos irmãos ali que deram as mãos naquela construção. O próprio prefeito Gilberto da cidade, sem que a gente fosse lá pedir, ele, quando via aquilo ali, mandava que não fosse da prefeitura, que fosse dele mesmo, ou de um amigo. Ele fazia alguma cota com um amigo para ajudar naquele templo. Foi uma coisa assim muito interessante, e o templo foi. E fui chamado para outra cidade de Porto do Mangue, já com o trabalho funcionando, e aí vieram os outros pastores que foram concluindo a construção. Glória a Deus. Depois de Porto do Mangue, na sua passagem lá, você tem, na verdade, uma particularidade. O pastor Edinaldo é a segunda vez aqui em Triunfo Potiguar. Fala da primeira passagem aqui, especificamente sobre a construção da igreja em João do Vale, né? Que foi um marco da sua primeira passagem aqui. É interessante. A primeira vez foi uma gestação, vamos dizer assim, foi 9 meses. 9 meses. Isso. Eu estou na cidade de Itajá e houve uma necessidade urgente de um pastor ir para Porto do Mangue. Houve um problema lá na cidade de Porto do Mangue, e a convenção precisava de urgente enviar um pastor
pastor Ivan foi ao pastor Raimundo João de Santana e disse: eu tenho um homem para Porto do Mangue. Só que eu estava com 1 ano, não, ia fazer 1 ano e construindo o templo, né? Aí, Edinaldo, lá é uma fornalha de fogo, lá você não vai encontrar facilidade, tem um problema para você resolver. E me contou a situação, e eu lembro bem que minha esposa estava gostando, já estava trabalhando, a prefeitura contratou para ela ser professora em Itajá, estava trabalhando, estava bem satisfeita, quando chegou essa notícia, quando a gente estava sentando os pés, lá em Itajá, chegou a notícia: vocês vão para Porto do Mangue. Ia para Porto do Mangue fazer o quê? Cuidar de uma grande dificuldade. Resolveu o problema. Um problema seríssimo, né? Seríssimo. E então o que é que acontece? Eu disse: eu vou. Aí quando eu digo que eu vou, eu digo: e a esposa? Só que ela já tinha ouvido a conversa. E alguém já tinha dito: eita, o lugar que vocês estão para ir é uma fornalha, é um problema sério. Aí eu ouvi quando ela disse: mas o nosso Deus entra na fornalha também. Aí eu senti-me fortalecido, porque ela aceitou ir plenamente, sem nenhuma dificuldade, e assumimos a cidade de Porto do Mangue. Tivemos ali próximo de 3 anos, saímos com o problema resolvido, para a glória de Deus, porque o problema envolvia assim a perca do templo, né? Um grupo de irmãos, então, descontente que de alguma forma criaram um novo ministério. E que não há problema nenhum, quer criar um ministério, mas o problema foi que eles criaram e disseram: o templo é nosso. Um ministério criado, recém criado, um templo que já tinha mais de 40 anos. Aí foi uma briga judicial, só que o pastor Raimundo João de Santana disse: eu estou lhe enviando para lá, você não queira saber de briga de justiça, vá ganhar as almas, vá cuidar dos poucos que ficaram. Porque um grupo ficou, eu lembro bem que era a Assembleia de Deus Renovada, né? Quiseram formar esse grupo, e ficou um grupo pequeno. Fragilizado. Pequeno, tanto que outra vez eu fui mantido por ofertas de fora, porque os poucos irmãos que ficaram não tinham condições de arcar. Mas o pastor Raimundo Santana disse: alugue o melhor prédio da cidade, o maior prédio que tiver lá, para reunir a igreja, alugue uma casa boa para você morar. Só que tive problema, não tinha essa casa boa, certo? Não encontramos casa para... Aí um irmão desocupou a casa dele, ele tinha uma outra casa pequenininha. Eu vou sair da minha casa, que é uma casa maior, vou para a pequena, e você vai morar na minha casa. E foi uma bênção, foi uma maravilha. Inclusive se desfez o problema. Hoje os irmãos que estavam envolvidos na problemática, isso acontece geralmente, mas desfaz, o perdão desfaz. O pastor, que eu considero como um amigo da época, era o pastor Valdécio Queiroz, esteve comigo aqui em Paraú, disse: pastor, eu vim lhe pedir perdão, daquelas coisas, e nos abraçamos, hoje somos amigos, e Deus resolve tudo. De lá, aí viemos para Triunfo Potiguar, a primeira temporada, ano de 2003. 9 meses, mas dentro desse tempo o senhor foi o responsável por construir hoje o templo, onde... lá há um trabalho bastante desenvolvido, vamos dizer assim, que é a Sérgio do Vale, né? Sérgio do Vale, que já... Uma participação especial para o nosso querido missionário. Isso, pastor Cavalcante. Um abraço. Missionário do nosso campo lá, Barra de São Pedro, fazia parte do nosso projeto. Que isso? Então, quem me trouxe para a cidade de Triunfo foi uma intervenção do pastor Miranda. Ele já era meu pastor de Açu. Quando o pastor Ivan saiu, ele assumiu. E ele ficou me dando assistência, né? Quem me indicou para Porto do Mangue foi o pastor Miranda, mas de repente ele saiu para Ceará-Mirim, chegou o pastor Miranda, que deu continuidade, apoiando, porque ele conhecia a dificuldade, né? E o doutor Charles era o advogado da causa, o pastor Abdênego Xavier era o copastor do pastor Santana, deu toda a assistência, aqueles irmãos, o pastor Joaci, eles adotaram o Porto do Mangue.
compraram um prédio gigante, era um prédio para supermercado gigante. Compraram, abrimos lá a Assembleia de Deus, e bancada, púlpito, eles transformaram aquilo lá. Quando resolveu-se a questão, que o templo voltou para a EADERN, aí esse templo foi transformado na casa pastoral, uma mega casa pastoral. Então, olhe, eu sou daqueles que não choro quando algo de mal, eu não fico lamentando quando algo de mal nos acontece, porque Deus tem projeto em todas as coisas da nossa vida. Propósito. A igreja continua com o templo, os irmãos têm as amizades, e a igreja ganhou uma casa pastoral de frente para a praça, uma coisa assim. Aí como se diz, né? Não há mal que não traga o bem. Com certeza. Né? E todas as coisas cooperam, né? Como diz a Pronto, palavra. chegamos em Triunfo para substituir o pastor Cícero. Pastor Cícero e Miriam. Eu preciso falar isso, eu sei que o nosso tempo já está se extrapolando, mas permita contar essa experiência, né? O pastor Miranda disse: Edinaldo, eu sei que 3 anos naquela situação ali de Porto do Mangue equivale a muito tempo. Nós vamos cuidar na sua saída. Me dê 30 dias, pastor Edinaldo, para me resolver. E ele foi para cima, foi para baixo, conversou com o pastor Martim, que era o pastor supervisor em Mossoró, e disse: nós temos que resolver o problema de Edinaldo. Ele já fez tudo pela EADERN, ele deixou a igreja que estava, veio para essa dificuldade, mas é necessário agora nós olharmos para ele. Aí, interessante, ele chegou e disse: por você ter trabalhado em Porto do Mangue, você vai ganhar um triunfo. Vai ganhar um triunfo. E parece que na época ainda não tinha triunfo português, era só triunfo, né? Houve um tempo que era triunfo. Você vai ganhar um triunfo. É mesmo, pastor? Você vai. Eu não disse que você me desse 30 dias que eu resolveria. Então, pastor Cícero e Miriam foram para Porto do Mangue, e eu assumi Triunfo Potiguar no ano de 2003. Mas, gente, pastor Cícero e irmã Miriam passaram aqui nessa cidade 4 anos. Aquele casal, eles, não sei agora, porque ele é muito dedicado, talvez ele não esteja, mas futuramente, eu quero registrar isso aqui. É um casal, ele não tem filhos, é só um casal, mas eles se dedicaram tanto a essa igreja, a essa cidade, e com exclusividade aos sítios. Ele é um pastor queridíssimo, sabe? Aí eu chego, minha esposa estava gestante, já acho que 7º para 8º mês de gestação do meu filho, o último, o Edinaldo Marcos. Porque meus filhos assim, Edinaldo Júnior, Edinaldo Kennedy, Edinaldo Johnson e Edinaldo Marcos, né? Esse auto homenageou, né? eu nem sei, eu acho que é porque essa veio lá de Suí Rosado, lá do Jerônimo, que lá ele botava um número, parece que em francês, cada nome era um número em francês. Eu não sei como foi isso. E tem um detalhe importante, que quando nasceu o primeiro filho, é Edinaldo Júnior, né? E quando nasceu o segundo, eu coloquei Edinaldo Kennedy. Eu achava muito bonito aquele nome. Presidente John Kennedy, né? Aquela coisa. Aí minha esposa ganhou o bebê, e o pastor João foi deixar a gente ainda em Barão do Terra Branca. Uma criança recém-nascida, né? E no caminho eu sabia olhar para ele queria perguntar alguma coisa. A gente notava, né? Aí ele parou e disse: Edinaldo, você disse que o nome desse menino é Edinaldo Kennedy. O primeiro está certo, é Edinaldo Júnior, a gente sabe. Edinaldo Sobrinho, Edinaldo Neto. Edinaldo Kennedy quer dizer o quê? Ele achava que tinha alguma relação com o sobrinho, com o filho. Não, pastor, é porque eu quis colocar. Pensei que eu não tinha ouvido falar ainda que Edinaldo Júnior, Edinaldo Filho, Edinaldo Neto, alguma coisa assim, Antônio Filho. Mas Kennedy quer dizer o quê? Aí eu disse: não, pastor, um nome. Tá certo. E então, chegando aqui, minha esposa grávida. Por que eu estou contando esse detalhe? Porque, gente, irmã Miriam e o pastor Cícero, eles se dedicaram muito
ao departamento infantil. Essa igreja tinha tanta criança dos sítios, da cidade, na Serra de João do Vale, que a Serra de João do Vale, você tocou, ainda pertencia a Triunfo, não tinha pastor. O pastor de Triunfo dava assistência lá, né? E quando nós chegamos, irmão, que eu entrei na igreja, essas crianças choravam, os jovens choravam, porque não queria perder o pastor Cícero. Mas, gente, é porque naquela época eu acho que não tinha celular ainda que filmava, não tem registro que hoje todo mundo tem um registro, né? Aí acontece, mas eles choravam, que o pastor Delmedes, que veio me empossar, porque o pastor Martim estava em uma viagem para o Paraguai, que era o pastor titular em Mossoró, e aqui pertencia à jurisdição de Mossoró. O pastor Delmedes, que era o vice-presidente, hoje de saudosa memória, o pastor Delmedes, ele ficou tão constrangido assim, de como é que uma igreja chorava tanto, e como é que ele ia dizer alguma coisa para mim. Aí eu lembro que ele olhou e disse assim: vocês estão chorando muito porque estão perdendo o pastor Cícero, a Miriam, essa potência com vocês, mas só vai durar até esse bebê nascer. Até esse bebê nascer. E minha esposa já estava ali para 7º, 8º mês. Quando esse bebê nascer, vocês vão tudo se consolar. Quando o garoto nasceu, o menino nasceu, meu irmão, foi assim, a profecia se cumpriu. A igreja toda, crianças, jovens, eles se apegaram tanto que aí ajudou a nós, porque não era fácil substituir o pastor Cícero, porque eles se dedicavam. Claro. Se eu não me engano, foi o primeiro campo do pastor Cícero aqui. Então, olha, com aquele vigor, com aquele amor, se eu posso usar essa expressão, desculpa aí, irmãos, eu tiro o chapéu para aquele pastor e para sua esposa, irmã Miriam, né? Tira, ele é o cara mesmo, ele fez a diferença, ainda hoje. Quando eu cheguei, tinha um irmão José Ribeiro, que era muito apegado a ele. Ele disse: pastor Edinaldo, você não tem ciúme não, porque eu gosto muito do pastor Cícero. Eu e o pastor Cícero é como noda de caju, não larga não. E eu fui aprender. Olha, isso é importante. Ei, pastores, olha, se uma igreja chora pelo pastor que está saindo, se ela ama, pode acreditar que essa igreja vai lhe amar também. Não tenha ciúme, porque, olha, aí eu fui tão acolhido aqui que em apenas 9 meses eu defino como o maior desafio do meu ministério, que foi construir uma igreja, um templo na Serra João do Vale. Você já conhece Serra João do Vale? Não conheço, mas já ouvi falar muito de lá. Meu amigo, quem fez fazer a inauguração foi o pastor Martim. Olha, é tão íngreme assim, a serra, sabe, espanta qualquer pessoa. Eu, quando subi a primeira vez que desci, meus nervos caíram. E olha que em 2003 eu era mais jovem. E eu não consegui pilotar a moto, eu soltei a moto e outro irmão trouxe, porque faltou os nervos. De tão difícil que é, quando se sobe a primeira vez. Aí, o pastor Martim, construímos, tudo era levado daqui. Cimento, eu lembro que eu tinha um Gol 0 km, eu enchi esse Gol de cimento, de material de construção, subi a serra. Meu irmão, que no dia da inauguração, o pastor Martim fez referência a isso, né? Edinaldo acabou o carrinho dele, irmão, construindo aqui, mas está aqui o Marcos, né? Serra de João do Vale, com o tempo construído. Na próxima reunião de obreiro, ele fez referência à construção. O pastor Martim fez referência na reunião de obreiro e disse, olhou para mim e disse: Edinaldo, nunca mais você me pega, eu não subo ali mais nunca. Eu lembro que ele disse isso. Mas foi uma conquista, está lá o templo, servindo aos pastores, e eu louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade. Essa oportunidade de construir o templo da Serra de João do Vale, né? Primeira temporada, depois segue para Tibau, para a praia, né? Tibau. Era um desejo que eu tinha, um desejo grande, porque quando eu estava no meu primeiro campo, eu tive uma visão, daí que eu demorei 4 anos em Barão, que como iniciante, era para ter passado só 1 ano, um campo, uma vilinha, mas eu passei 4 anos por causa de uma promessa, de um sonho. Eu sonhava que eu estava em Barão e ia para a convenção, e o pastor João Batista ia começar a fazer as mudanças. Eu tive aquele sonho. O
pastor João Batista, na convenção, dizia: pastor... Edinaldo Domingos. Mas deixa eu... para você entender. Jordinaldo, você está em... Passagem das Traíras. Passagem das Traíras. Ele dizia: de Passagem das Traíras para... Aí dizia, Caiçara, um exemplo. Aí ele fazia assim, Caiçara. Aí saía um raio do dedo dele e caía em Caiçara. Eu vi. Aí foi dizendo que era pastor. Aí quando chegou na minha vez, ele disse: pastor Edinaldo, de Barão de Serra Branca para Tibau. Aí saiu um raio. Caía lá na praia de Tibau. Aí eu digo, pronto. Eu saio daqui, eu vou para Tibau. Aí eu ia para a convenção, né? Orando e tudo. Chegava lá, nada, ninguém nem falava comigo. Aí eu voltava, trabalhava o 2º ano. Agora não é possível. De novo. Aí no 4º ano eu fui, né? Já com 4 anos, não, você vai morrer ali, você vai. 4 anos, começou com 2 crentes, já tem um número maior, mas meu filho, o pastor Martim mesmo, o pastor Martim foi pastor de lá. Ele foi pastor de Santana do Mato. Isso, justamente. A gente teve sempre uma ligação, eu sempre observei o pastor Martim, mesmo antes de ele ser o pastor de Mossoró. E olha, eu guardo comigo uma coisa muito forte. O pastor Martim, eu sendo pastor de Barão, ele disse: vem lá em casa que eu tenho um paletó para lhe dar. Aí ele, doutora Fátima, trabalhava no seu consultório, ele era pastor auxiliar, disse: não, está aqui esse paletó. Era um paletó quadriculado. Eu falei: esse paletó senta com a calça branca. Foi o paletó do meu casamento. Eu ganhei de presente o paletó do pastor Martim do casamento dele. Ele fazendo o casamento também, né? Ele fez o casamento também. Tem toda a história. Então ele disse: Edinaldo, eu conheço o Barão de Serra Branca. Eu inaugurei aquele templo na época que eu trabalhei ali. Olha, meu filho, você passou 8 meses, 1 ano. Só que eu já estava com 4. Esperando o pastor dizer assim: vá para Tibau. Aí o pastor João Gomes disse: meu filho, não é assim não. A profecia você pode sair daqui para outro lugar, vai para outro, até se cumprir. Aí eu, com desencargo de consciência, disse: assim tá bom, eu pensei que eu só tinha que sair para Tibau. Não, aí ele foi quando ele me levou para Barão de Serra. No meu pensamento eu ainda estaria lá. Depois vai se cumprir. Amém. Tudo no tempo, né, no tempo, depois eu acho que 17 anos, se cumpriu. E quando chegou lá, o senhor aí entendeu que realmente era aquele tempo ali? Era, irmão. Simplesmente Deus me mostrou a mesma coisa. Com a minha chegada em Tibau, eu passei 4 anos. Glória a Deus. Quando eu chego em Tibau, com poucos meses, Deus me dá a mesma revelação, só no sentido diferente. Era eu, o pastor, e eu começava a sair da igreja de Tibau, começava a sair uns raios. Saía um raio, aí caía perto. Saía um raio, caía mais aqui. Saía um raio, caía mais aqui. E saía um raio que caía longe. Aí Deus me disse: é que daqui vai sair um missionário. Vai sair gente para uma congregação ali, gente para fazer obra ali, mas daqui, no seu tempo, vai sair um missionário para longe. E aconteceu claramente. O pastor Levi, ele fez até referências, agora pregando na conferência missionária, ele mostrou essa revelação, esse sonho, que era idêntico ao som do pastor fazendo aquilo. Perto de eu sair, nós fizemos uma despedida com o Depende de Natal do pastor Levi para assumir o Peru. E foi o raio que caiu distante, Deus falou. E tivemos lá, dando prosseguimento à obra. Foi uma maravilha. Glória a Deus. Pastor Edinaldo, estamos quase chegando ao fim do nosso programa. O nosso tempo aqui vou contar a história do pastor Edinaldo, é aquela coisa, precisa de um programa 2, entendeu? Porque é muita história boa. Mas antes de continuar, pastor, a gente vai aqui dar uma rápida passada nas últimas cidades. A gente tem mais 2 assuntos para tratar no nosso programa aqui. A gente vai passar de forma rápida aqui, já são 4 horas e 14 minutos, e o nosso programa tem 1 hora e 20 de duração. Mas a participação dos nossos irmãos aqui que estão participando, o pastor Lindenberg, lá de Linda Flor, né? Que foi do seu pastor, foi pastor lá em Linda Flor e está aqui acompanhando o nosso programa, o nosso querido pastor Lindenberg. Tudo bem, glória a Deus. Aqui também a nossa querida irmã Odete Silva, que é a irmã de nosso querido pastor Martim Alves, que está acompanhando o nosso programa. Odete, amém? Deus abençoe. Nosso querido irmão Manuel Sinésio,
também aqui participando do nosso programa. Amigo nosso. Amigo do senhor, né? E aqui demais irmãos que participam do nosso programa. Pastor, antes da gente chegar à reta final aqui, já irmos para o quadro Definem uma Palavra. O senhor sai de Tibau, vai para Felipe Guerra, Coronel João Pessoa e Paraú. Dentro dessas 3 cidades, eu queria que o senhor falasse particularmente cada uma de forma rápida, e chegamos em Paraú para falar da Casa Pastoral, que foi uma construção sim. abençoada. Tibau, nós tivemos uma marca de dar prosseguimento, principalmente a um projeto chamado Projeto Verão com Cristo, que foi criado pelo pastor Jário. O pastor Jário criou, implantou aquele trabalho e ainda hoje permanece. Hoje Verão com Cristo, verdade. Construímos a Casa Pastoral de Tibau, inaugurada também pelo pastor Martim, a nova Casa Pastoral. E como não temos ainda, temos muita história, não muito tempo, né? Aí nós fomos para Felipe Guerra. Felipe Guerra, eu tenho que dizer isso. A cidade que eu mais fui amado. Foi mesmo, pastor. Não é que nas outras cidades eu fui muito amado, eu sentia o calor, o acolhimento, o amor de todas as cidades. Quanto tempo lá, Felipe Guerra? Foram 4 anos. Olha, bastante tempo, né? Felipe Guerra. Mas, olha, é inexplicável o amor daqueles irmãos. As outras cidades também todas demonstravam o seu amor. Mas Felipe Guerra marcou porque em tudo, em número de presentes. Você sabe quando o pastor sai, recebe um presente. Gente, nós contamos entre bode, carneiro, roupa, paletó, bolsa para menino, bolsa para mulher, e camisa, e sapato, e cinto, e perfume. 120 presentes. Que bênção, viu? Feijão, pato, galinha. Olha, eu fui para Coronel abastecido, porque aqueles não. Tem muitos sítios, muitas comunidades. E as homenagens, umas coisas assim. Olha, e um destaque que tem as outras congregações, né? E um potencial muito grande em Felipe Guerra é a Igreja de Cristo. Olha aí. Igreja de Cristo no Brasil tem um potencial muito forte mesmo, na cidade e também no campo. Sabe o que aconteceu? Na época o pastor Mailton Fernandes, um amigo, um cara legal, certo? Pastor Mailton, cada congregação fazia uma festa de despedida, cada igreja uma festa. Aí ele disse: pastor Edinaldo, eu queria concordar uma coisa com você. A minha igreja fazer uma festa de despedida para o senhor. É o quê, pastor? Foi mesmo. Pastor Mailton, que é isso? Meu irmão, vai ser tal dia. Você vem com a sua igreja, vem com a sua família. Aí foi um culto de igreja cheia. A igreja de Cristo. De muitos presentes também da Igreja de Cristo, né? E coreografia, homenagens, que eu digo, meu Deus do céu. Mas o forte não foi isso. Olha aí. É que ele disse: agora eu quero fazer. Pastor Mailson, seu cara. Ele disse: eu quero fazer a minha homenagem. Abriu a Bíblia: eu quero ler um texto para você. Disse: olha, esse texto eu só li para um amigo. Você vai ser a segunda pessoa. E não sei se vou ler para outro, mas você leu. O meu amor por ti é mais do que o amor das mulheres. Aí nos abraçamos, a igreja toda aplaudiu. Uma coisa assim, sabe? Sabe? E eu não tenho, sabe? Palavra para explicar. A Câmara Municipal aprovou, como também em outras cidades, aprovou o título de cidadão. Eu sou cidadão filipense, com alegria, tenho um amor muito grande. Fiz esse destaque aqui, meus irmãos, quanto ao amor, porque alguma coisa se destaque. Tem cada cidade, por exemplo, Coronel João Pessoa foi a igreja que Deus mais me abençoou. Quer dizer, uma outra igreja não vai ter ciúme disso. Por quê? Olha, é como que eu costumava dizer assim: irmãos, aqui em Coronel João Pessoa é a cidade que Deus está cumprindo as promessas que Ele fez a mim desde o primeiro campo. Eu passei por várias cidades e Deus prometendo: vou fazer. Quando chegou em Coronel, Deus disse: eu vou cumprir. Deus mudou, eu vou cumprir e cumpriu. Arrisca. Deixa eu só dizer, uma das coisas que eu nem fazia questão, mas foi a minha consagração a pastor. Eu era o evangelista, e Deus, uma ação muito nobre do pastor Lufran. Na época ele era evangelista também, ele não era consagrado a pastor. E ele era o presidente,
Note isso, pastor, isso é muito importante. Se eu pudesse, eu ia pedir uma salva de palmas para o pastor Lufran, certo? Olha, ele disse: Naldo, eu sou evangelista, você tem muito mais anos de carreira, por que é que eu não vou indicar você para ser consagrado? Pastor, levou meu nome, minha documentação, me indicou para ser consagrado a pastor, eu sendo subordinado a ele. Quer dizer, no campo, eu era o único pastor, e ele, o supervisor, era... Ele disse: não tem um problema nenhum com isso. Olha, não tem um problema nenhum. Um exemplo, sabe, de obreiro. Eu te amo. Então, Deus cumpriu isso. Uma viagem de 30 anos, uma promessa que eu tinha de ir a Israel. Deus cumpriu, eu fui a Israel. A igreja me deu a metade da despesa para Israel. A igreja de Coronel. A minha esposa passou no concurso do Estado, que era um desejo dela. Os meus filhos passaram em concurso de faculdade, de correio, de IF, enfim, e tantas outras coisas que... Foi lá que eu terminei o meu curso de bacharel. Enfim, a gente tinha que listar. Deus cumpriu. Aí eu digo, para cada cidade tem uma definição, né? A primeira foi minha escola, minha faculdade. Eu não esqueço jamais Barão de Serra Branca, o Alcimar, que foi meu pajem de arma, foi comigo. Eu, muito jovem, só tinha 2 crentes, eu tinha que levar alguém para, pelo menos, cantar o hino da harpa. E ele era aqui de Triunfo, Potiguar, filho da irmã Rita, do seu Zé de Brito, foi comigo, e lá casou, lá já tem fazenda, já tem animais, bode, vaca, é empregada, os filhos tudo casados, Deus abençoou, certo? Então, cada uma tem, se eu fosse definir, teria o que dizer. Com certeza, pastor. Coronel João Pessoa, aí... Uma das promessas, a última promessa que Deus vinha fazendo, era que eu ia ser pastor de Paraú. E chegamos a Paraú, né? Paraú. Vamos lá falar de Paraú, porque Paraú também é uma particularidade que muitos pastores, figuras importantes da nossa IADERN passaram por ali, né? Pastor Jeremias, pastor Isaac Dias. Ele poderia citar aqui um número de pastores, né? Que passaram por ali. Pastor Francisco Oliveira, que hoje é pastor supervisor também, Jeremias, supervisor, Isaac, pastor Severino de Área Branca, tem 2 filhos de Paraú que são pastores, e um inclusive missionário, Lufran, Nonato, enfim, é uma igreja muito rica. Mas fala particularmente, era uma promessa de ir para ali? Uma promessa, e Deus cumpriu lá de Coronel João Pessoa. Por quê? Como foi essa promessa? Eu ainda era pastor em Barão de Serra Branca. Barão, deixa eu ver se eu recordo. Barão, porque quem estava assumindo a igreja é o pastor já de saudosa memória, pastor Leite. Pastor Leite. Ele estava ali, pastor Souza Leite, e ele então me convidou para pregar num congresso de mocidade. E ele tinha adquirido um púlpito novo de mármore para a igreja, estava praticamente inaugurando naquele congresso, aquele púlpito, né? E eu fui pregar naquele congresso, e estou pregando lá, muito ali, pentecostal, muito animado. Eu sei que uma hora lá eu levanto o braço e desço. Quando eu desço, dou um karatê, sem querer, na prancha do púlpito de mármore, que quebrou. Não, de mármore, pedra de mármore, quebrou. Pá! Púlpito novo da igreja. E aí eu tinha que continuar, e continuei pregando e tal. No dia seguinte, ainda no congresso, um irmão da igreja, um diácono, Deus tomou ele em profecia e disse, em mistério, aquela coisa pentecostal, né? Disse: Deus está mandando dizer nesse trabalho que o pastor que ontem quebrou o púlpito, ele ainda vai vir ser pastor aqui para consertar o púlpito. Foi mesmo, pastor? Foi. Recado dado. Pronto, e aí passou. Tanto que, quando eu vim ser pastor de Triunfo na primeira temporada, os irmãos, tem vários irmãos, inclusive o meu amigo Ivo Avelange, o primeiro amigo que eu tive lá em Paraú. Aí quando ele viu que eu vim ser pastor aqui, tipo assim, pertinho, em Linda Flor, em Itajá, onde ele me encontrava? Ei, tá chegando para perto, tá chegando. Porque de Triunfo... Para consertar para ser pastor lá. De Triunfo para Paraú, Itajá, Linda Flor, e nada se cumpria. Aí Deus me levou para a cidade mais longe, Coronel Pessoa. Não cumpriu quando estava em Triunfo, em Itajá, em Felipe Guerra, tudo pertinho. Meu irmão, mas foi exatamente de lá que eu vim assumir
é Paraú. E Para encurtar a história, consertou o negócio? rapaz, eu descobri depois o que era, que na verdade não tinha mais púlpito, já era o pastor, os pastores que passaram, aumentaram a igreja, fizeram, estava diferente da igreja pequenininha que tinha, eu digo, que púlpito é que eu vou consertar aqui? E Deus me falou. Deus me falou, não tinha nada a ver com púlpito, com ministério, era algo meu com aquela igreja. O conserto era assim: eu vou lhe trazer para cá, você vai passar o seu ministério aqui dando amor, você vai amar os irmãos, conserte esse púlpito. E eu passei 5 anos ensinando amor, dando exemplo de amor, que qualquer irmão que você for lá e dizer assim, você diz o que é do pastor? Defina ele, vai dizer, o pastor do amor. Mas foi Deus que fez isso. Glória a Deus. Lá em Paraú. Lá em Paraú, houve... tanto que houve alguém que disse, esse pastor só fala em amor, só ensina amor. E eu ouvi de alguém dizer assim, ele quer amar mais do que Jesus. Vixe, pastor. Quer amar mais do que Jesus. Eu não me engancho com nada, não. Né? Eu respeito todo mundo. Aí eu disse, não, mas nunca tive essa pretensão, não. Mas se for, vai se cumprir a Bíblia, que diz que a gente vai fazer obras maiores do que a de Jesus. Então, a obra do amor. É claro que eu nunca tive essa pretensão e ninguém vai chegar. Mas construímos a casa pastoral. Falar sobre a casa pastoral, era uma necessidade? Uma necessidade, porque nós... Na primeira semana que eu cheguei, muita criança, o trabalho de Paraú é um trabalho muito forte, muitos obreiros, muitas crianças, o grupo de senhoras é uma coisa fantástica, uma igreja que todo pastor deveria passar por lá para ter um pouquinho do sabor do que é ser uma igreja abençoada. Não é que as outras, entenda gente, é porque cada igreja tem sua característica, né? Então eu passei por lá. E a inauguração do templo foi uma bonita festa, né? Ali. Da casa pastoral, tivemos aquela festa, e construímos e deixamos em andamento 2 construções. Né? Alagamar, já coberto. Inclusive recebi o convite hoje do pastor Levi para o dia 16, a inauguração. Ele realmente assumiu o trabalho. E eu dizia, não, o primeiro ano, Levi, é para você conhecer o povo. Claro. Mas não, ele já chegou chegando, dando continuidade às festas, uma coisa. E Deus tem feito tanta obra ali nesse pouco espaço de tempo, sabe? Deus tem os seus caminhos, muitas almas, ele vai fazer de batismo, inauguração. Olha, eu tive agora, todos os obreiros tiveram, não sei se você teve na reunião de obreiro, agora foi a última do campo. Gente, você é do Caicó, desculpa, você não é o obreiro do campo de Mossoró, né? Mas será bem-vindo, creio, falando agora em nome do pastor. Amém. Pastor Isaac, que... Bem, e chegamos, o papai chegou. O papai chegou, segunda temporada em Triunfo. Segunda temporada. E muita gente não entendia lá no Facebook, quando você postava as fotos, que assim que ele chegou aqui pela segunda vez, toda visita que ele fazia, o papai chegou na casa de fulano, o papai chegou na casa de ciclano, Beltrano. O pessoal não entendia muito porque não sabia que o senhor já tinha sido pastor aqui. Mas como é que surgiu esse negócio que o papai chegou? Rapaz, é assim, eu sempre escuto pastor Martim, pastor Miranda, outros pastores. Quando o pastor vem chegando no dia da posse, o pastor já orienta, olha, você vai ter muito tempo para pregar, para ensinar, então sua palavra é só uma saudação. Aí eu quis ser radical na coisa, sabe? Eu disse, como eu já fui pastor lá, quando o pastor Só um minutinho, foi um copinho que caiu aqui, mas tranquilo. Quando o pastor Miranda já me impulsou, ele disse, agora o pastor da igreja, então eu disse, vamos preparar, eu já fui pastor lá, o povo já me conhece, não tem que me apresentar. Vamos formalizar. Eu vou chegar lá e preparei o discurso de posse. E o discurso era, meus irmãos, o papai chegou. Eu disse pra ele. Aí pegou. Aí o papai chegou, ainda hoje, as pessoas, o papai chegou. Eu tive até que ir tirando, porque já estava chegando mesmo. Aí estamos aqui, Josinaldo, a segunda temporada, completo 2 anos, quando junto as 2 temporadas, devo ter a festa de 2 anos em março.
e creio que já com uma boa parte do nosso refeitório e departamento bem em andamento. A igreja de Triunfo é uma igreja pequena, até com relação a outras igrejas que eu fui pastor, em número, a própria cidade é pequena, mas é muito abençoada, muito abençoada. E eu já fiz um projeto, o meu projeto, se for a vontade de Deus, é 6 anos trabalhando nessa área, e uma das áreas que eu vou estar bem envolvido é com as crianças. Eu vou tentar fazer a metade que o pastor Cícero Miriam fez. A irmã Cláudia veio com essa visão de dedicar essas crianças. Para isso temos que fazer o nosso departamento infantil para poder abrigar. Nós queremos que o nosso departamento seja um dos mais ativos. Amém. Temos pouco material humano, mas cremos que cada um dando as mãos nós vamos conseguir, né? E você perguntou inicialmente sobre essa camisa, foi? Explica aí a camisa. Rapaz, isso aqui é minha homenagem à África. Glória a Deus. Você sabe, né, que eu tenho o Edinaldo Johnson. Cabo Verde, né? Cabo Verde, ele é missionário do projeto Amigos da África. Que surgiu lá em Paraú, né? Paraú. Esse meu filho, ele estudava música na UERN, em Mossoró, estava no 2º ano, tinha terminado, aliás. No conservatório? Não, ele já tinha feito conservatório, estava na faculdade mesmo. Olha só. Né, na UERN, mas na UERN, naquela época, não tinha bacharelado em violino. Ele estudava música geral, mas ele queria o bacharelado em violino. E ficou tentando uma faculdade aqui e lá. Passou 30 dias indo para o Matutino, mais uma tia dele. Eu quero até fazer uma homenagem, ela faleceu mês passado. A tia Marlis, a irmã da minha esposa, uniu-se a ele, nós vamos orar. Foi 30 dias para o Matutino com a Marlis e nós não sabíamos de nada. E ele tentando, colocava o Enem, uma nota aqui, lá. De repente chegou a notícia. Edinaldo foi selecionado, vai para Pelotas, estudar em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O curso bacharelado na Federal, a Getúlio Vargas, uma das faculdades mais requisitadas. Aí nós não entendemos. Eu e a mãe botamos o pé. Que conversa é essa? Esse menino era um dos mais novos, né? Ele é o 3º filho, mais novo que ele, só o Edinaldo Marcos. Não, ele nunca saiu para lugar nenhum. Que conversa é essa? E fomos bater nele. E olha, não dá certo, você já está estudando, já está fazendo música. Não. Foi quando ele revelou. Disse, mãe, ele disse para a mãe, eu fiz uma campanha de 30 dias de oração no Matutino, para Deus me dar essa vitória. E vocês vão me impedir? Aí nós já mudamos, vamos ajudar. Aí ele já tinha violino, mas tinha que ser um mais profissional, e esse violino parece que custou foi bem caro, a gente fez para ele poder estudar lá, e passagem de avião, e já mandamos requisitar onde ele ia morar, aquela coisa toda. Aí começamos a ajudar, porque entendemos que era um plano de Deus. Lá ele passou 5 anos estudando o bacharelado dele, e lá ele, com amigos da faculdade, se entrosou e começou a frequentar o Ministério Brasa, um ministério que é muito avivado na área missionária, né? O Ministério Brasa de Pelotas. E aí você pode pesquisar, você vai ver o Ministério Brasa. E aí ele teve um encontro real, despertamento, foi cheio do Espírito Santo. Então, batizado inclusive, certo? E recebeu a chamada. E nós estamos em Paraú. E ele liga, pai, porque há uns 2 anos atrás ele tinha dito assim, eu quero ir, tem um amigo nosso que é pastor, você conhece também, ele já esteve em Caicó, é o pastor lá do sul, que ele tem a escola no Uruguai, pastor... É o pastor lá de Antônio Prado, querido Marciano. Marciano. Pai, eu conheci aqui Marciano. Nessa época o Marciano estava pregando nesse dia estava pregando em São Miguel. São Miguel. Aí, eu conheço o pastor. Pois é, ele tem uma escola aqui de missão, eu queria, nas minhas férias, passar uns 3 meses lá, minhas férias aqui da faculdade. Na Emetec. Isso. Aí começamos a organizar, no 1º ano não coincidiu a data, no 2º ano, aí esquecemos essa parte. Quando eu estou em Paraú, ele liga, pai, eu quero ter minha experiência missionária, não deu certo aqui no Uruguai,
Veja com o Levi, que Levi estava já na Venezuela, nós temos um amigo em Paraguai. Veja aí com um dos pastores. Eu quero ter minha experiência missionária. Não dá mais para esperar, pai. Aquilo pegou todos nós de surpresa. E o curso? Não estou terminando, tem algumas pendências, mas é hora de eu ter minha experiência missionária. Aí eu disse, rapaz, Venezuela, não há como, Levi possivelmente vai voltar, muita dificuldade. Agora passou aqui a semana passada um pastor, veja as providências de Deus, o pastor Joaquim. O pastor Joaquim passou aqui e pediu, apelou, porque lá está precisando fez um apelo que os irmãos orassem para Deus levantar músicos. E aí, então, lá está precisando. Onde é, pai? É na África, em Cabo Verde. Não, pai, né? Eu quero uma experiência aqui pertinho do Brasil, eu não vou. Não é assim. Aí, concluo dizendo assim, 3 dias ele ligou, pai, o que foi? Não, eu pesquisei aqui em Cabo Verde, pesquisei esse lugar, pai, o sopro de Deus está soprando na direção de Cabo Verde. Glória a Deus. Então, vá orando, meu filho. Sei que ele já descobriu o zap de alguém de lá. De alguém de lá, fez amizade, já conseguiu do pastor, começaram a trocar. Pastor Joaquim me liga e diz, Edinaldo, esse menino nasceu para as missões. Glória a Deus. Ajuda esse menino, ele nasceu, ele está perdido no Brasil. E aí, de repente, ajeitamos que ele foi para uma experiência de 3 meses. Uma experiência de 3 meses. Já ultrapassou 3 anos. Foi como um jovem solteiro. Tive um grande apoio do pastor Miranda, que ele, por vir de um ministério diferente, tem suas características, cada ministério com sua característica, mas o pastor Miranda disse, não é porque você é de outro ministério que eu não reconheça a sua chamada. Estou aqui para orar por você, para apoiar. Fez algumas orientações, pastor Miranda, minha gratidão, pastor Wendel, e nós enviamos o menino. Mantido por quem? Projeto, ele não é missionário de uma igreja. A igreja mantém, não, nós temos parcerias. Claro. Ele é missionário do projeto Amigos da África. Que eu tenho algumas pessoas, algumas igrejas, alguns parceiros que mantêm ele. Então, como eu disse, foi para uma experiência de 3 meses, já vai para o 4º ano de trabalho, foi solteiro, encontrou lá uma jovem cabo-verdiana, de pais angolano, né? O pai é da Angola e é a mãe de Cabo Verde, fez o casamento, aqui também teve uma cerimônia bem africana, e as pessoas ficaram assim, que cerimônia? Ele quis demonstrar um pouco do que é a África, né? E agora volta a camisa, eu estou aqui simplesmente por isso, claro. Né? Pense num cara que ama a África, esse cara sou eu. Glória a Deus. Pastor Edinaldo, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente em 5 minutos vamos fazer aqui o quadro, viu? Extrapolamos todo tipo de limite que tem o programa Conversa de Obreiro, que é 1h20, gente. A gente já está aqui, sabe há quanto tempo nós estamos aqui, ó? Vamos aqui para o nosso Facebook, olha, estamos aqui há 1h32 minutos. Então o programa tem 1h20, a gente já tem 12 minutos aqui de programa, mas é bênção de Deus, porque a gente sabe que vai servir de edificação para muita gente que está assistindo o nosso programa. Olha só, aqui o querido David Queiroz, acho que é David Queiroz participando, acho que é o pastor David, viu? Deus abençoe sempre vocês, um abraço. Geraldo Silva, Cremilda Maria, Pedro Augusto, Anderson Martins, demais irmãos que estão participando do nosso programa. Quadro Definem uma Palavra aqui com o pastor Edinaldo Domingos, em 5 minutos, viu? Cronometre aí, ó, 5 minutos, então definir aqui em palavras a essas pessoas que são importantes para a sua vida. O programa Conversa de Obreiro sempre encerra com define uma palavra. Vou citar o nome de alguém, de alguma pessoa, de algum lugar, e o senhor define em uma palavra. Começando o nosso quadro aqui, eu quero que o senhor defina em uma palavra Carminha, mais conhecida como sua mãe. Mulher que até hoje me ensina. Domingos, papai. Meu pai, seu Antônio Domingos, o vulgo Capa-Rato. Eita, eu amo esse homem. Meu pai é vivo. Apelido de empresa. Antônio Domingos, minha família Domingos, abraço. Defina uma palavra, Barão de Serra Branca. Faculdade. Minha escola. Defina uma palavra, missões. Missões. Está no coração de Deus e no nosso. Defina uma palavra, pastor João Gomes. Pai.
Definam a palavra irmã Cláudia. Esposa fiel. Definam a palavra triunfo potiguar. Papai chegou. Papai chegou. Definam a palavra filho. Herança e, sobretudo, alegria para um pai. Definam a palavra pastor Francisco Cícero de Miranda. Amigo. Amigo. Definam a palavra Iaderne. Minha igreja querida. Definam a palavra pastor Isaac Dias. Amigo mais chegado do que o irmão. Glória a Deus. Definam a palavra igreja de Coronel. Bênção de Deus. Glória a Deus. Para encerrar aqui, sempre tem a penúltima e a última a gente encerra com o figuraço aqui. Mas a penúltima define uma palavra pastor, presidente da Iaderne, Semaderne, pastor Martim Alves da Silva. É e será meu presidente sempre. Glória a Deus. E para encerrar o nosso programa, define uma palavra pastor Edinaldo Domingos. E aí? Se defina, homem. Defina uma palavra. Bendito seja aleluia. Não é da conta de ninguém. Pastor Edinaldo, Deus lhe abençoe. Glória a Deus, obrigado. Minha gratidão. Amém, E convidar todos os irmãos aqui da região para estar hoje. Amém. O missionário Jornal vai estar aqui com a equipe, Com certeza. conosco no culto missionário. Glória a Deus. Olha só, o programa Conversa de Obreiro, estamos encerrando por aqui o nosso programa, agradecendo mais uma vez pela recepção do nosso querido pastor Edinaldo. Que história tem aqui, irmão, para 3, 4, 5 programas. E o nosso programa Conversa de Obreiro continua aí, viu? Um próximo programa estaremos entrevistando em algum lugar deste estado um obreiro que tem a sua história para ser contada no nosso programa. Conversa de Obreiro é sempre uma conversa edificante para você. Deus lhe abençoe mais e mais. Obrigado pela audiência.